Há quem guarde roupas que não usam mais, papéis que não servem para nada, coisas acumuladas durante anos com o seguinte pensamento: um dia eu posso precisar disso. Algumas pessoas também agem desta forma em relação a traumas e lembranças adquiridos ao longo da vida. Estas são as bagagens emocionais, que podemos descrever como um peso invisível, sentimentos turbulentos de experiências passadas que podem afetar a forma como enxergamos o mundo, hábitos, relacionamentos e, principalmente, a nós mesmos. Algumas das razões que contribuem para uma bagagem emocional são a traição de um cônjuge, amigo ou ente querido, que pode desenvolver uma falta de confiança. Crescer em um lar disfuncional, em que houve divórcio ou separação dos pais, o que pode causar o medo de se relacionar ou se comprometer. Ao ter sido rejeitado, a pessoa passa a viver com receio de ser rejeitada novamente. Relacionamentos fracassados, o que pode gerar medo de entrar em uma nova relação. Essa tem sido a luta do ator Kaysar Dador, que confessou ter medo de se abrir para um novo relacionamento. O último namoro sério do artista foi há quase 10 anos, quando ainda morava na Ucrânia. Quero quebrar esse medo e essa desconfiança que tenho. Não consigo me abrir, entende? Estava com uma pessoa há pouco tempo, ia me abrir, mas não deu certo e veio mais trauma. Me encolhi na hora. Kaysar ainda se emociona ao falar de sua primeira namorada, morta em um confronto sírio. Nosso amor era proibido porque a família dela era mais fechada, mas infelizmente ela morreu. Foi meu grande amor. Pessoas que carregam uma carga pesada de outros relacionamentos, em alguns casos preferem nunca mais ter uma vida a dois, justamente por medo de se machucar novamente. Alguém com problemas de compromisso não consegue entrar em qualquer relação que exige investimento de tempo, devido ao medo de ser ferido. Além disso, um estudo comprovou que a bagagem emocional também atrapalha a produtividade no trabalho, de uma forma geral. Outro aspecto importante é que a bagagem emocional pode ocasionar o desenvolvimento de transtornos mentais, como ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático. Se deixar dominar pela alta carga de bagagem emocional, exige um custo alto demais a se pagar. Mas como se livrar do peso dessa bagagem? Como resetar a nossa programação interna e desfrutar plenamente da felicidade amorosa? Essa é a pergunta que não quer calar. E para que você possa encontrar a resposta, nós, da Terapia do Amor, estamos trabalhando todas as quintas-feiras, a fim de ajudar casais e solteiros a aprenderem o que podem fazer usando as ferramentas do amor inteligente para se livrarem das bagagens que carregam ao longo de toda a sua vida. Se você se identificou com essa matéria, está aí uma oportunidade excelente para você decidir hoje participar da Terapia do Amor, onde casais e solteiros inteligentes aprendem sobre o amor inteligente. Logo mais às 7h30 da noite, para você que está aqui em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, nós teremos a Terapia do Amor e trazendo mais uma ferramenta que você pode fazer uso a fim de colocar em prática no seu relacionamento ou na sua caixinha de ferramentas para que quando você tiver no relacionamento amoroso você possa ser feliz e tenha um relacionamento de sucesso. Entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos, você não paga absolutamente nada. É hoje à noite e em todos os templos da Universal espalhados pelo estado de Santa Catarina. Basta você acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, região central de São Paulo, às 20 horas, com o Bispo Renato e a sua esposa Cristiane Cardoso. Durante todo o dia de hoje, nós estamos cuidando desta área, a área da família, a área do casamento. Por que o casamento tem sido tão atacado? Por que
tantas pessoas que são contra o casamento? Por que há tantos jovens que não querem saber de se casar? Por que há tanta decepção amorosa? Porque está faltando o autor do amor. Está faltando Deus na sua vida. Acompanhe a história desse casal e a gente já volta. Eu fui escrava do amor. Na verdade, eu vivi uma paixão doentia que me escravizava. E acabei ali me entregando, né, para essa pessoa, entregando meus sonhos, entregando o meu futuro, né, e passei a viver ali em função dessa pessoa. Então eu deixei de pensar na minha vida, deixei de pensar no meu futuro. Eu não conseguia sozinha, eu não conseguia me libertar dessa pessoa, porque eu não tinha forças, era mais forte do que eu. Eu aprendi desde cedo de uma forma equivocada que as mulheres seriam como um objeto. Então, eu tinha dentro de mim que eu tinha que ter várias mulheres para poder tentar me preencher. E eu nunca, através disso, eu nunca tinha um relacionamento duradouro. Nunca pensei em constituir uma família, não pensava em algo duradouro, eu não pensava em algo sério. Ele me pediu em namoro. Só que depois de mais de 6 meses, eu descobri que ele já era noivo de outra. Então ele já era noivo de outra, só que também namorava comigo. Só que eu não conseguia sair daquela situação, porque eu já estava muito envolvida e aquilo foi me dominando. Então eu sabia que era errado, eu tentava terminar, no outro dia eu voltava. Eu terminava em um dia, ele me ligava no outro dia e eu já estava ali, também me envolvendo novamente. Infelizmente eu caí nessas falsas promessas, né, ele me falava sempre, né, você é a mulher da minha vida. Eu tinha essa vontade ali de ter, né, uma família, um casamento, via também a referência dos meus pais, só que eu não enxergava esse futuro com aquela pessoa. Eu comecei a me afundar mais ainda nas bebidas, nas noitadas, ao ponto de realmente não lembrar da forma que eu cheguei em casa ou o que eu tinha feito na noite anterior. Bom, então essa situação de escravidão, de viver essa paixão doentia, durou cerca de 2 anos. Foi quando eu decidi dar um basta e acabar com essa situação. Eu fiquei com uma janela na minha vida, com um período praticamente sem relacionamento, porque eu decidi focar mais em outras áreas da minha vida. Mas quando eu vi a Vanessa, no momento que eu encontrei ela, ali eu já decidi, eu vi que ela poderia ser a mulher para estar ao meu lado. O interessante é que as correrias do dia a dia, a gente foi tendo menos contato e eu achando que não era a Vanessa, mas a pessoa certa para mim. A gente chegou até ali 1 ano e meio de namoro e a gente não podia jogar tudo para o alto, né? Jogar tudo fora, tudo que a gente tinha construído esse ao longo desse 1 ano e meio. Então foi quando eu percebi que a gente precisava de ajuda. Juntos nós combinamos e fomos até as palestras. Depois das palestras, o Léo ele mudou completamente. Ele passou a colocar o nosso namoro como uma prioridade na vida dele. Foi um preparo para a gente seguir para o casamento. Eu sou um homem realizado. A Vanessa hoje é uma mulher que ela me completa, né? Então eu a amo mesmo. Hoje existe um amor de verdade, um amor verdadeiro, uma cumplicidade, né? Nós trabalhamos juntos, nós estamos juntos ali 24 horas por dia, né? Então a gente trabalha junto, né? Nós somos cúmplices em tudo, somos companheiros, amigos, conselheiros, né? E principalmente o amor, né? Que sempre rege o nosso relacionamento. Já tentou consertar algo com a ferramenta errada? O resultado é claro que não vai funcionar. Você vai ter que usar muito mais força e tempo que o necessário. No amor, não é diferente. Quando usamos as ferramentas erradas, os problemas só aumentam. Fugir, forçar a barra, achar que o amor sozinho resolve tudo. Essas são algumas das ferramentas erradas que as pessoas mais tentam usar hoje em dia, mesmo sabendo que não vai adiantar nada. Está na hora de trocar essas ferramentas por soluções que realmente funcionam. Aprenda as ferramentas do amor inteligente, uma série de palestras especiais na Terapia do Amor. Nesta quinta,
às 19h30. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou envie a sua dúvida para o nosso SOS Relacionamento 11 3573 3573. Ferramentas do amor inteligente, porque um bom relacionamento começa com as ferramentas certas. Portanto, logo mais às 7h30 da noite, você que está me acompanhando agora e precisa de uma direção para a sua vida amorosa, tem essa oportunidade de participar da Terapia do Amor. Para você que está aqui em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. E em todo o estado de Santa Catarina. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. Venha aprender com o autor do amor como ter um casamento feliz de verdade. E você que está solteira, solteiro, viúvo, divorciado e quer se reconstruir, quer se curar, quer fazer uma reparação emocional e reaprender como viver uma vida a dois feliz de verdade, venha buscar na Terapia do Amor. É gratuito, você não paga absolutamente nada. O que você tem que fazer é chegar. Você tem que vencer a distância, o medo, a vergonha, o preconceito. O que você tem que vencer para ser feliz no amor? Vença e venha buscar. Eu tenho certeza que Deus vai te guiar, Ele vai iluminar os seus pensamentos, Ele vai te dar direção, Ele vai mostrar para você onde você tem errado, vai mostrar para você o caminho certo, você vai ter forças para lutar, porque Ele vai te dar forças e você vai ver o resultado. Pode ter certeza. Os testemunhos estão aí, que são a maior prova do que Deus tem feito na vida daqueles que têm se dado a oportunidade, a chance de serem felizes de verdade no amor. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, logo mais às 7h30 da noite. Márcia e eu estaremos com você em mais uma palestra para casais e solteiros. E nós estamos tratando de um assunto muito importante nesta sexta-feira. Vamos fazer a oração forte contra o espírito de traição. Você vai agora acompanhar a história de uma mulher que sofreu muito, um casamento fracassado, depressão, problemas profundos na alma dela, desejo de suicídio, até que um dia, um programa de televisão como esse, ela viu uma oportunidade de mudar de vida. Acompanhe agora a história da Nice. Seu nome? Nice. Nice, sua vitória contra a depressão, sua luta e finalmente vitória contra a depressão. A depressão era uma maldição na minha família. A minha mãe era bem depressiva. As lembranças que eu tenho da infância era minha mãe deitada, dormindo, e quando acordava, batendo, espancando, gritando. E eu vi essas coisas na minha casa. Eu era uma criança triste, eu era uma criança que tinha distúrbios alimentares, era uma criança que tinha dificuldade de aprendizado, não sabia reagir, né? Era uma criança insegura. E a gente vai crescendo, né? Vai crescendo. Chega uma fase na vida que bate aquele vazio, aquela depressão dentro de casa. Você também começou a ter depressão? Sim, desde a infância eu já tinha sintomas de depressão. Eu tive uma anemia profunda porque eu não me alimentava, quase uma leucemia. Eu lembro muito bem dessa cena. Meus pais no médico, ele falando que eu tinha que comer. Já era todo o diagnóstico na escola. Era uma criança triste, com medo, magrela. E era bem difícil. E a gente vai crescendo, chega na adolescência, autoestima baixa, carência. E eu queria sair de casa. Aí eu casei. Depressiva, triste. E eu casei, a pessoa era bem mais velha que eu. E aí logo engravidei e vieram 3 filhos, né? Aquele vazio aumentou, aquela tristeza aumentou, a solidão, eu sozinha. Você tinha marido e 3 filhos e se sentia sozinha. Né? O relacionamento não era bom, era um relacionamento de rejeição, aí eu já me sentia mais rejeitada. Consequência, divórcio. Aí sim, fundo do poço.
Foi quando veio a depressão mesmo clínica, que se fala, né, nos médicos, síndrome do pânico, medo de ficar sozinha, pavor de ficar sozinha. Passaram medicações para me tomar, como eu sou da área da saúde, eu sei que essas medicações, a gente fala o termo de impregnar, a pessoa fica dopada e não resolve via isso. Eu falei, eu não quero isso, não vou tomar, tomava, parava. E usei drogas para ver se melhorava, era efeito parecido, de euforia, depois voltava a depressão. Remédio para dormir, eu andava com remédio na bolsa, porque se me desse uma crise, eu tinha que botar o sublingual. Para dormir era uma luta. Eu comecei com o condutor do sono, ele só dá aquele soninho inicial. Já não dava, tinha que ser forte. E tristeza, e era um vazio tão grande dentro da minha alma. E eu só perguntava assim, para que eu existo? Por que eu estou viva? Eu quero me matar. Aí começavam os pensamentos suicidas. Aí eu fiquei com medo de mim mesma, porque o que é isso? Eu quero me matar? E meus filhos? E a vida, né? Aí eu fui no psicólogo, aí piorou minha situação, não contra os profissionais, mas não me ajudou. Disse que eu tinha realmente tendência a suicídio, que eu tinha que tomar remédios mais fortes, que ela ia indicar uma internação para mim. Aí eu falei, não, não, é um remédio mais forte nem nada. Fui para o álcool, para a droga, bispo, só me afundando mais e mais e mais, até que comecei a convulsionar. Eu deitava, eu dormia, eu lembrava de situações, também passei abuso na infância, né? E eu lembrava de situações e eu convulsionava. Aí fui para médicos e os médicos falaram, você tem que tomar remédio controlado, isso é perigoso. E é horrível convulsionar, depois você não come, você fica mais depressiva. Tentei pegar a faca, me matar várias vezes. Meu marido me segurava. Segundo marido? O meu segundo marido. Como é que estava o casamento? Também. Tudo feito sem Deus, né? Ele também com álcool, droga, ele também perdido, depressivo, vindo de outro relacionamento. Alguém dos 3 filhos teve depressão? Sim. A mais nova teve depressão, a Rafaela. Quer dizer, passou a mais velha tem. Da sua mãe para você, para a filha mais velha. Sim. O meu filho 3 gerações também, com depressão. Sim. Todos eles têm os traços, né? Olha só. Menos a mais nova. Como é que você chegou aqui? Então, eu comecei a convulsionar, fundo de poço. Aí, uma convulsão que eu tive, bem cedo eu acordei e falei, hoje eu me mato. Chega. Chega hoje. Decidida a se matar. Decidida, mas assim, muito decidida. Vou acabar comigo, eu não aguento mais ver o meu marido sofrendo, não aguento mais isso, não tem solução para mim. Não existe Deus, não existe nada. Nesse período, eu também procurava tudo que era religião, tá, bispo? Olha, ali é bom, eu ia. Olha, ali é ajuda, eu ia. Tudo que me falava, eu fazia de tudo. Pula de um pé só, eu pulava, assim, sabe? Toma isso, tudo. Nada. Aí eu falei isso. Depois da convulsão, falei na minha mente. Nessa hora, meu marido ligou a TV, foi em 2019, estava passando o programa da igreja e pediu para consagrar água. E ele também estava já desesperado com isso, né? Ele me deu um golinho da água. Eu falei, não posso tomar, depois da convulsão não dá para tomar, isso aqui tudo travado, né? Aí ele botou assim nos meus lábios. Passou 10 minutinhos, eu sentei. Passou a dor no meu corpo, eu sentei e tive fome, que era um milagre ter fome. Tive fome. Aí eu falei, o que você botou nessa água? Ai, meu Deus, agora pronto, vai me matar. Que você... Não, foi a água do pastor, ele benzeu a água, a gente falava assim, não sabe? Foi? Que pastor é esse? Onde é que é isso? Ai, não sei, acho que é na Igreja Universal, mas é na televisão, deve ser em São Paulo. Tá bom. Depois assistimos de novo, tomei de novo. Falei, agora eu vou procurar isso. Procurei e achei aqui na Mauro Ramos, né? Aí a gente veio da Palhoça para cá, vimos o endereço daqui. Viemos da Palhoça para cá, ficamos 1 hora na porta rodando, não conseguia achar a entrada. Passava aqui na porta e não via a igreja. Bispo aqui, não conseguia. Meu Deus. Não conseguia achar a entrada. Eu chegava a ver e não conseguia. E 1 hora dentro do carro, eu comecei a dar crise de pânico. Falei, se eu não entrar nessa igreja agora, meu Deus, me ajuda. Se eu não entrar, eu vou morrer. É aqui. Meu marido achou a entrada. Olha Subimos, entramos aqui, num domingo, em novembro, 6 horas da tarde. Foi tão maravilhoso assim, a experiência de eu entrar por aquelas portas. Eu primeiro olhei os vitrais e achei, que lugar lindo, que lugar chique, né? Que paz. Só que eu vim andando e olhando. Quando eu cheguei na metade do corredor e olhei para o altar, bispo,
Eu respirei e falei, é aqui, porque se não for aqui, não é mais lugar nenhum, é aqui. E eu nunca tinha entrado assim na igreja, assim, né? E ali começou o meu processo de libertação. De lá para cá. Então, eu comecei a vir nas reuniões de sexta-feira, que era a principal reunião de domingo. Comecei a obedecer, comecei a processo de libertação. Olha, toda sexta-feira era uma luta, dor de cabeça antes de vir, estava bem, entrava no carro, dor de cabeça. Era uma guerra para chegar. Bispo, aí eu e meu marido, a gente brigava. Trânsito. Aí meu marido, eu vou voltar. E aquela coisa. Olha, era horrível vir para cá, mas a gente vinha, chamava para vir na frente, eu vinha. E eu tinha, assim, um encosto em mim, né, bispo? Tinha coisas ruins em mim. Quando eles tiravam a mão na cabeça e fazia, sai, eu sentia leve, mas eu continuava buscando, ouvindo a palavra. Comecei a vir também nas quartas e aprender a ler a Bíblia. Aí veio o desejo de batizar, porque eu queria entregar tudo aquela vida velha, né? Me batizou eu, meu marido, a minha filha já veio junto nessa época, batizou também. E dali para frente, foi vida nova, realmente. Recebeu o batismo com o Espírito Sim, Santo? Sim, recebi. E depois do batismo com o Espírito Santo? Aí é só crescer com Jesus. Ele é maravilhoso, né? Outra vida. Outra vida. Bispo, parece que é outra Nice. Eu contando aquela Nice, eu não sou aquela Nice. Parece que está falando de outra pessoa. Sim. E a filha que tinha depressão, vem cá. Olha aqui, pessoal. 3 mulheres com o mesmo problema. A mãe da Nice e a filha dela. Olha só. 3 sofrendo com depressão. Você está vendo? Maldição que existia nessa família foi quebrada. Hoje você, servindo a Deus, também pensou em morrer? Pensou em se suicidar? Sim, Senhor. Quando eu cheguei aqui na igreja, foi numa sexta-feira, e se nada acontecesse naquele dia, eu ia sair e me matar. Estava decidida a morrer. Sim, Senhor. O que acontecia dentro de você? Eu tinha uma tristeza tão grande dentro de mim, um vazio, que eu chegava a sonhar, né, com coisas horríveis. Eu acordava e eu via aquilo que eu sonhei. Eu ouvia, né, chamar o meu nome, risadas, sabe? Era uma dor dentro da minha alma tão grande, tão grande. Pior momento da depressão para você foi o quê? Para mim foi na pandemia. Eu estava em casa, eu já não comia, não tomava banho, eu não fazia nada. Você viu, mesmo que a mãe, mesmo que passou com você, nisso passava com ela, né? Sim, Senhor. E foi o dia que eu decidi, eu vou me matar agora. E eu peguei o celular, a minha ideia, eu já tinha um jeito como me matar. E tinha que ser eficaz. Então, você pesquisou como se matar na internet? Eu peguei o celular para pesquisar e minha mãe me ligou. E aí? Foi nesse dia que você ligou para ela? Sim, foi nesse dia que eu liguei para ela e falei, Rafa, olha só o que aconteceu. Domingo, o pastor chamou na frente para tomar água do tratamento. E lembrar-se de alguém que não estava bem. Eu lembrei de você e a mãe tomou. Vamos lá com a mãe na sexta-feira. É maravilhoso. Deus limpou a mãe de tudo que era ruim. Vamos. Ela ligou no momento que você ia pesquisar para se matar. Sim, Senhor. Naquele exato momento, não deu nem tempo. Eu só peguei o celular e ela ligou. E ela sempre me chamava, só que eu pensava, não vai ter jeito para mim nesse lugar. Só que aí eu decidi aceitar. E eu fiz uma prova. Eu falei, para mim você não existe. Falei para Deus, né? Para mim não existe, é uma mentira. Nunca te conheci. Mas eu vou nessa igreja e se nada acontecer, eu vou me matar. Mas se tem chance, eu quero ter vida, né? Aí, as duas hoje batizadas com o Espírito Santo, a filha já obreira, sorriso no rosto, feliz, uma pessoa que era depressiva. Olha, é maravilhoso o que o Senhor Jesus faz na vida da gente, né? E o casamento? E o casamento? A gente casou, tá ali meu marido, Denilson. Aí veio o processo, né, com o Espírito Santo. Ele vai mostrando, vai guiando, você vai crescendo. Você entende a palavra de Deus, bispo. Com o Espírito Santo. Antes eu lia a Bíblia, agora você entende. Tudo tem clareza, tudo faz sentido, vem para a sua vida. E ali Deus falou com a gente que a gente precisava casar, ter a bênção do altar. Aí começou o processo também. A gente casou na presença de Deus, recebeu uma bênção, né? Casamento abençoado. Sim. Graças a Deus. Deus te abençoe. Bem forte para Ele. A traição não é só o que fizeram com você. É o que ficou depois que tudo desmoronou. A dor da traição, ela rouba a paz.
e dá luz ao medo e insegurança que são alimentados cada vez que você lembra do que aconteceu. Mas a traição não é fruto do acaso. Ela tem origem naquilo que não se vê. O mundo espiritual. E seja para se blindar ou para superar o que já aconteceu, o Espírito de Deus é a força necessária para vencer esta maldição. Nesta sexta-feira, 28 de março, a oração forte contra o espírito de traição. Todas as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar e encontre a mais próxima de você. E se você quiser a nossa ajuda, nós estamos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Nesta sexta-feira, em 5 horários, 7 e 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e especialmente às 7 da noite, passando pelo corredor de fogo e poder. E fazendo a oração forte contra o espírito de traição. Venha se curar, venha se libertar deste mal. Assim como Anice venceu 2 casamentos fracassados. Um acabou em divórcio, o outro estava a ponto de fracassar. Ela depressiva, suicida, o mal agindo na vida dela foi arrancado. E este mal que talvez esteja agindo na sua vida também será expulso. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro neste momento por todos os que acompanham esta programação. Casais, solteiros, pessoas que estão enfrentando lutas no seu casamento, pessoas que foram traídas, pessoas que por causa de uma traição caíram em depressão, parece que a vida perdeu sentido, traições no trabalho, na família, na vida amorosa. E nós estaremos, ó Deus, tanto hoje na terapia do amor, trabalhando para abençoar os casais e solteiros, quanto nesta sexta-feira repreendendo o espírito de traição que tem levado as pessoas ao desespero. A libertação chegará à vida dessa pessoa. Então, somente, meu Deus, eu peço, dê a ela forças para sair de casa e vir buscar a ajuda que tanto ela precisa. É o que nós determinamos pela fé. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e agora é com você. Dê um passo de fé. Programe-se, prepare-se e esteja conosco ainda hoje na Terapia do Amor, participando desta série que ensina as ferramentas para um amor inteligente. E nesta sexta-feira, o combate ao espírito da traição. Eu quero terminar a nossa participação deixando aqui um recado especial para sexta-feira, 18 de abril, o grande encontro da sua família com o Senhor Jesus. Neste evento, a família ao pé da cruz. Até o nosso próximo encontro. Depois da cruz. A história do mundo nunca mais foi a mesma. Depois da cruz, você e sua família também poderão ter uma nova história. Família ao pé da cruz. O maior evento pelas famílias de 2025. 18 de abril, Sexta-feira da Paixão, feriado. Acesse familiaaopedacruz.com ou aponte a câmera de seu celular para o QR Code na tela. Para mais informações, locais e endereços. Entrada gratuita.